Olá, boa tarde. Obrigado, Margarida. Então, venho aqui apresentar a Margarida. Vai apresentar, assim, uma apresentação sobre a Operação de Som ao Vivo. E eu aproveito para também contar como há uns anos estava a fazer uma digressão com uma peça de teatro. E apresentámos no Dona Maria. E ficámos lá durante 2 semanas. O que eu não estava à espera é de chegar a uma casa de espetáculo tão bem servida a nível técnico como a nível de pessoas. E nessas 2 semanas eu fiz imensos espetáculos com a Margarida sempre ao lado a operar os microfones e a operar a música, a sonoplastia. E é uma maravilha ver a Margarida trabalhar ao lado, não só pela execução do trabalho, mas também porque estava sempre a partilhar comigo as coisas que ela fazia e explicava o porquê. Portanto, acho que é ótimo também agora estares aqui a apresentar-nos e obrigado por isso. Obrigado. Boa tarde. Ora, eu vou tomar a liberdade de pegar nisto, que é para ter alguma coisa que fazer com as mãos também. Como o Bernardo disse bem, eu sou a Margarida. Não estou nada habituada a estar deste lado, portanto, isto é tudo muito novo para mim. Mas pronto, acho que venho aqui partilhar um bocadinho. Está tudo bem, Diogo, obrigado. Obrigado. Venho aqui partilhar um bocadinho, se calhar, daquilo que é o meu dia-a-dia, no fundo. Quando me fizeram este convite para vir aqui falar, disseram-me que seria para falar sobre a questão da operação de som ao vivo. Portanto, eu depois fiz um PowerPoint e tinha aquele espaço ali ao lado e pus-me a pensar também, tipo, ok, o que é a operação? No fundo é a materialização de um desenho de som. Não faz sentido falar sobre a operação sem falar também de todo o resto do processo. Posto isto, simplifiquei aqui um bocadinho a coisa e dividi a cena em 3 categorias, que eu acho que no fundo é este o fluxo sinal de um desenho de som. Portanto, temos a parte da captação, a parte da operação propriamente dita e a parte da difusão sonora, portanto, do sistema, não é? Pronto, eu, quando me fizeram este convite, eu estava numa altura de trabalho muito intensa e acho que não tive também tempo para processar e há 3 dias atingi um instinto de sobrevivência e apercebi-me que tinha que vir aqui dizer coisas. Então liguei a um professor, que é meu colega e amigo também, porque pensei, ele é professor, ele está habituado a ter pessoas a olhar para ele à espera que ele diga coisas inteligentes. E uma coisa que ele me disse foi: foca-te na parte da recepção. E eu acho que isso faz todo o sentido. Por isso é que eu escrevi aqui isto, que é todas as decisões que tomamos nestas 3 fases, digamos assim, tudo é em prol da experiência auditiva do espectador. Portanto, todo o trabalho técnico que nós fazemos, todas as escolhas que fazemos, acabam por ir dar nisso. Também um bocadinho naquilo que eu falei há pouco sobre a suspensão da descrença, portanto, a questão de estarmos a contar a história, a dramaturgia, tudo isso. Claro que vou falar dos aspectos técnicos, mas no fundo o que estamos sempre a ter em consideração é o nosso objetivo último, será esse. No teatro temos uma coisa que eu acho muito interessante, que é das coisas que mais me alicia também a manter-me no teatro, que é a enorme variabilidade que existe de espetáculos. Portanto, temos espetáculos que privilegiam mais a palavra falada, portanto é o texto, é sobre o texto, é sobre o que está a ser dito. Temos outro tipo de espetáculos também que envolvem mais a performance, a questão da dança. Temos teatro musical, não é? Que é uma indústria que não existe muito em Portugal ainda, mas que está a começar a ganhar espaço. Portanto, e depois uma coisa muito interessante é que na maior parte de todos esses casos, ao contrário se calhar do que acontece na música, em que temos um stage plot e está cada músico no seu sítio, cada pessoa confinada ao seu espaço, no teatro costumam quebrar-se muitas regras. Portanto, temos atores que entram pela plateia, de repente temos que pôr um ator a cantar de um camarote ou fora de cena, em bastidor. Portanto, todas essas variantes também acho que é muito interessante e depois também vão ter influência nas decisões que tomamos. E aí entra a questão da prioridade e a questão da variabilidade também entra nisto, que é o que é que eu estou a fazer realmente. Portanto, qual é que é a minha prioridade? A inteligibilidade do texto
É garantir que o texto é perceptível, é o timbre, é a questão mais estética, a naturalidade, ou não, precisamente por causa disso, porque às vezes queremos mesmo é destruir e que seja o menos natural possível. E depois é a questão da coerência entre a experiência visual e auditiva. Portanto, se eu tenho um ator a falar à esquerda de cena, se calhar não quero que o meu som venha da direita, ou às vezes quero, mas a maior parte das vezes quero que essa experiência seja coerente, ou seja, a questão da profundidade e tudo isso também entra muito em cena. Definidas as prioridades, começamos a tomar decisões. Portanto, na questão da captação, este é o Lin-Manuel Miranda, é um ator da Broadway, não fui eu que o miquei, mas acho que é uma fotografia interessante logo para falar também sobre esta questão das escolhas. Portanto, se repararem, ele tem microfones no cabelo, na linha do cabelo, que normalmente é o que nós escolhemos quando estamos a querer fazer teatro. Leva 2, precisamente por causa daquela questão que eu falei também há pouco, para os que estiveram presentes, é o ator principal, portanto ele leva 2 microfones. Se um falhar já está lá o outro. E depois tem na mão também um microfone de mão. Portanto, esta cena é interessante porque o musical todo é feito com lapelas, mas há uma cena que é ele tem uma rap battle com o Thomas Jefferson. Portanto, eles pegam os 2 em microfones de mão e o espaço muda completamente. É outra estética diferente. Portanto, as escolhas também entram sempre por aí. Resumindo assim a coisa, para captação, normalmente recorremos a lapelas no cabelo, headsets ou earsets. Depois temos espetáculos também em que é feita a captação à zona e temos outros tipos também de captação das fontes sonoras. Coisas a considerar: a estética do espetáculo, as prioridades, se queremos pôr microfones no cabelo ou headsets, o senhor é careca, não é careca, tem perucas, tem chapéus, outros adereços e figurinos, sempre em comunicação com os figurinistas. Não é tão usual, se calhar, usarmos lapelas como se usa no cinema, na roupa e assim, mas também existem casos. No Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, por exemplo, temos uma das personagens, sem querer dar muito spoiler, que leva no bolso do casaco, porque passa a peça toda sem falar até à cena final, em que veste o casaco e fala. Então, como é só para dar um reforçozinho, funciona perfeitamente. E é isto, acho eu. Depois, isto são alguns exemplos práticos de colocação de lapelas no cabelo. Este aqui, por acaso, está um bocadinho chegado à frente demais para o que o Bernardo costuma gostar. Mas pronto, no fundo é isto. É recorrer a ganchos para prender, tentar chegar o mais à frente possível para ter ganho, ter em consideração também a cor, tudo isso. Pronto, porque é que nós escolhemos, sempre que possível, colocar o microfone na testa? Porque tem muitas vantagens. Para já é o nosso crânio, ou a nossa voz, irradia para a frente e para cima. Portanto, não sei se está aí a Marta, que esteve aqui comigo há pouco, corrige-me se eu estiver errada, mas se calhar quando estás a fazer perches, o teu objetivo não é que esteja à frente, se calhar é que esteja mais em cima possível, não é? Porque se estiver à frente, o ator faz isto e de repente já está fora do... Portanto, se estiveres em cima, se calhar são menos ajustes que tens que fazer precisamente por causa dessa questão acústica. Nos lapelas é a mesma coisa. Portanto, ao centro é sempre preferível. Dá menos trabalho a equalizar, no fundo é isto. Portanto, quando estamos também a trabalhar com peças que também não exigem tanto do ponto de vista do ganho e da amplificação, nesse aspecto é muito, muito mais confortável. Depois também tem a questão, ou seja, o que faz mais sentido aqui é usarmos microfones que sejam omnidirecionais, pelo simples facto de se estar contra uma testa, a própria testa vai servir como superfície. Portanto, ao termos um microfone omnidirecional encostado a uma superfície, ele vai naturalmente ficar um bocadinho mais direcional, vai criar essa direcionalidade pela própria física da coisa. Portanto, se tivéssemos um cardioide, ia criar mais interferências destrutivas do que propriamente coisas vantajosas.
E é isso. Portanto, acho que é sempre melhor, quando temos os melhores resultados. Quando não é possível, seja por questões de figurino, o que seja, temos sempre a opção de usar na orelha. Portanto, aquilo é o earset normal. A cor está desfaz um bocadinho do tom de pele do ator, mas normalmente é o que se escolhe para ser um bocadinho mais discreto. Vai por cima da orelha, normalmente há uma patilha também que disfarça um bocadinho mais. E há sempre uma coisa a ter em consideração, que é, se repararem, a cápsula é ligeiramente diferente. Aqui também podia ter um boost de agudos, por acaso, mas uma coisa importante aqui é o tipo de cápsula que se usa. Portanto, nos lapelas, normalmente, e estes são DPAs 4060, temos sempre dois tipos de cápsula, que é um no boost e um high boost. Um grande problema de usarmos na orelha é comprometer um bocadinho o espectro. Portanto, as vozes nunca vão soar tão equilibradas, vamos sempre ter que fazer muita correção de equalização. Normalmente temos sempre um boost nos graves. Usar o high boost corrige um bocadinho isso, facilita-nos um bocadinho a vida. Outra vantagem, nos homens que têm barba, estas cápsulazinhas que têm aquele avançozinho da grelha são um pesadelo, porque os pelinhos da barba entram e é um estouro no PA. Portanto, pormenor importante, é um detalhe, mas pode salvar espetáculos. Usem a cápsulazinha iBoost, se estiverem disponível. Este aqui é parecido, em vez de ir por cima da orelha, vai por baixo. Dá-me um bocadinho mais de ganho, porque consigo ter um bocadinho mais de proximidade da boca. Também sinto que fica um bocadinho mais equilibrado. Portanto, o que ganhamos, se calhar, às vezes, em esconder melhor, aqui ganhamos em ter um bocadinho mais de conforto também na operação. É uma questão de dialogar e de tentar que não haja problema em ser um bocadinho mais assumido. Pronto, aqui é um bocadinho a mesma coisa. Neste caso, temos aqui também visível um gancho também. Portanto, isto é um ator que não pode levar qualquer tipo de fita, porque faz alergia na pele. Portanto, é muito importante que a colocação seja feita de forma a que não... e também não podia levar em cima na cabeça, porque já tem alguma falta de cabelo em cima. Portanto, a conclusão a que chegámos foi, vai ter que ser assim. Ele não pode levar fita, tem que levar um ganchinho. Sempre possível levar um ganchinho. E assim isto permite que ele, sempre que vira a cabeça, o microfone em princípio não mexe. Ao lado temos um headset normal. Pronto. É um microfone que já é feito assim. Já é feito para ser usado assim. Tem as duas orelhas, não se vê a outra, mas é mesmo um rig de headset normal. Neste caso foi tomada a decisão de usar headsets porque foi um musical que eu fiz ainda há pouco tempo. Eram 20 atores micados, todos com perucas, e era só eu. Portanto, às vezes a escolha não é só a questão de técnica e o que é melhor e tímbrica, e as prioridades depois também às vezes alteram-se por causa disso. Porque o tempo que eu tinha útil para poder micar 20 atores que estão em caos no camarim, a maquilharem-se, a fazer os cabelos, a pôr as perucas, às vezes temos que ser realistas. Eu pensei, eu não vou conseguir pô-los todos com o microfone na testa, porque tem que ser antes de eles porem a touca, porque às vezes não há tempo útil de organizar as coisas dessa maneira. Portanto, tem headsets, vamos correr toda a gente a headsets. É muito mais fácil, perdemos algumas coisas, ganhamos alguma paz de espírito às vezes. Outras coisas que eu escrevi para aqui nas notas. Pronto. Às vezes, não tenho aqui nenhuma fotografia exemplificativa, mas às vezes também é possível fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, no Wicked, que agora está muito na moda, no musical de palco, o feiticeiro não tem... O microfone que ele leva é nos óculos. Por exemplo, a Marta há bocado também falou nisso no cinema, se calhar também tentam esconder às vezes nos óculos. É uma hipótese. Quando tudo falha, quando não se tem mais outras opções, entra também a criatividade e a procura de outras soluções. Pronto, quando saímos do reino dos lapelas, temos a captação à zona. Eu pus bolinhas porque a imagem é mesmo muito escura. Isto foi um espetáculo que fizemos no Teatro Nacional.
e que se escolheu não se usar lapelas. Se tivesse sido eu teria tomado outra decisão, porque eram 12 atores em palco e a captação à zona tem muitos desafios. Portanto, ou seja, para além dos desafios todos também de montagem e tudo isso, que depois pode também ser uma vantagem em termos de preparação, porque antes de um espetáculo já não temos que estar a micar atores e tudo mais, não temos essa preocupação, mas acaba por ter muitos, na minha opinião, alguns contras neste tipo de espetáculos, porque temos menos headroom, a operação é um bocadinho mais difícil, acabamos por, muitas vezes, não temos, acho que tinha 12 microfones, tinha 12 atores e tinha 12 microfones espalhados pelo cenário, portanto também era quase um por cada ator. Mas acabamos por não ter 12 microfones iguais, portanto depois também ter essa coerência e saber que vou ter conseguir o mesmo som amplificado em todo o palco, também depois acaba por ser um desafio maior. Mas pronto, às vezes pode fazer mais sentido, lá está, depende sempre do contexto, depende da estética que estamos à procura. E depende também, muitas vezes, do equipamento disponível e daquilo que se consegue nas produções. Outros exemplos que eu pus aqui, isto foi o espetáculo que eu fiz também agora no final do ano passado, chama-se Rito de Transição e misturava muita coisa. Portanto, tinha 2 performers, levavam headsets e depois tinha uma data de coisas. Tinha um piezo, portanto, que usavam para raspar nas várias partes do laboratório. Portanto, isto era um laboratório. E foi uma residência que foi um grande desafio para mim. Portanto, explorar também essa parte de diferentes sonoridades e escolhas também de captação nesse sentido. Portanto, porque havia algum texto falado e isso era garantido com os headsets. E depois esse próprio texto também ia ser destruído e complementado muitas vezes com efeitos. Portanto, o headset também é bom para isto, porque consigo ter uma boa massa para trabalhar. E depois, pronto, estamos a ver um SM58, que era um microfone igual ao que eu tenho aqui na mão, a ser completamente maltratado, e esticado e tudo e mais alguma coisa. Leva uma fitinha para proteger a ficha. E depois tínhamos microfones de mão também, para outras cenas. Isto eram umas fitas de cobre que estavam ligadas a um touch-me, portanto controlava a MIDI e saía som, manipulado por mim. E depois tínhamos uma criança em palco. Portanto, isso também foi uma escolha de... Quando experimentávamos pôr um headset à criança, ela começou a tentar comer. Portanto, ela queria falar para o microfone. E são crianças, portanto, às vezes também escolhemos por aí. Então tínhamos um microfone de mão também para acompanhar, enquanto pegavam nela ao colo e tentavam também estimular o diálogo. Era um momento de improvisação e pronto, e funcionou muito bem. Pronto, no fundo eu estou a falar também de tudo o que são captações de fontes sonoras ao vivo, não é de som que está a acontecer no palco. Aqui também podemos incluir aqui nesta categoria o som de uma banda, por exemplo. E aí são outras escolhas, não é? É uma coisa mais de instrumento a instrumento, também não difere muito a questão das decisões daquilo que temos estado a falar. Depende também sempre do que estamos à procura. E é ir seguindo também a regra e a experiência que temos vindo a falar sobre isso. Pronto, agora proponho fazer se calhar uma pequena demonstração de que é colocar um lapela no ator e pedir a 2 voluntários, se puder. Eu também não estou habituada a estar deste lado, vá lá, ajudem-me. Não há atores no palco? Bora, 2 pessoas. Eu vou fazer uma coisa que é... Onde é que tenho o QuickTime? Como é que eu dá para pôr isto no iPhone, não é?
Então, eu estava aqui a ver se conseguia filmar isto e projetar, mas se calhar estou a ser muito ambiciosa. Deixa eu ver aqui. Mas era preciso estudar. A gravação da área de filme, escolher a câmera do iPhone. Pronto, faço já isto. Então, vamos aqui. Quem é que vai levar o microfone primeiro? Pode ser tu? Sim, por favor. No fundo, agora vou usar isto. Isto é quase como ir ao cabeleireiro. Nós temos aqui um rig, no fundo, aqui está um de lapela. Nós raramente, eu raramente uso isto. Já cheguei a usar também para prender em figurinos, mas é muito, muito mais raro. O que eu costumo ter é um kitzinho que inclui uns ganchinhos. Isto é um earset já agora. Isto é feito com arame. Nós, no Teatro Nacional, arranjámos um truque, que não é nosso, mas que nos foi ensinado, que é, em vez de ser arame normal, isto é corda de piano. Portanto, acho que é número 5. Tem uma vantagem que é mais rijo, é moldável na mesma e leva todos os toques que puder levar e volta ao sítio. Portanto, isto pode levar a porrada que quiser, ele volta sempre ao mesmo sítio. E depois uma borrachinha só à volta para não ferir. Pronto, o que é que a gente precisa? Do pente e dos ganchinhos que eu me esqueci ali atrás, obviamente, não é? Portanto, se não se importarem, eu vou ali buscar no instante que eu tenho ali. Só um bocadinho. Fizeste um ótimo trabalho a entreter a malta. Boa. Pronto, no fundo o que é que a gente tem? São ganchinhos de peruca, normal. Eles estão à venda na Thomann, acho que é um conjunto de 6 por 16 euros ou 17. Não façam isso. É horrível. Isto custa 50 cêntimos um saquinho deles numa loja, numa drogaria, seja onde for. E depois é um elástico de costura normal que vocês compram. Pegam, dão um nozinho e está feito. E ficam com um gancho para o microfone. Isto é o que se usa na Broadway, isto é o que se usa em todo lado. O cabo do microfone está a acionar coisas no tablet. Vou usar só aqui. No fundo é isto. Estes microfones são um bocadinho grandes, mas o que se faz é, passa-se pelo elástico, 2 vezes e prende. E temos um microfone preso num cabo. E é isto. É tão simples quanto isto. Temos outro gancho, mesma coisa. E o resto é salão de cabeleireiro. Portanto, vamos tentar. E já está a fazer feed. Pronto. Eu normalmente, nos body packs, eu gosto sempre de dar uma voltinha no cabo, porque isto evita que haja puxões diretos. Portanto, assim está sempre a puxar na fita e não está a puxar na ficha. Claro que, pronto, naqueles microfones de marca branca, isso não importa. Pronto. Voltinha de jeito. Então, eles têm o cabelo liso, é fácil, portanto, é mesmo é ir ao cabeleireiro. Depois eles começam a falar também da vida deles, tudo isso, tudo mais. E é muito fácil, é só dividir o gancho, convém que esteja na posição certa, e está. E depois a doutrina diverge, mas eu faço sempre no sentido da raiz. Portanto, se eu estou a dividir o cabelo para este lado, se eu estou a colocar o microfone para este lado, o gancho vai ficar para este lado. E está feito. Pronto. Continuar, vir por aqui, vir atrás e outro clique. E depois é esconder.
E aqui é trabalho de artista. É só tentar que fique o menos visível possível. Pronto. Foi o quê? 1 minuto? Está feito. Quando são 20, é mais chato. Pronto, se calhar... Queres que eu fale? Não sei. Queres falar um bocadinho? Podes dizer coisas. Olá. 1, 2, 3. Sim. Pronto. Acho que podes ir com isso. Ficas confortável se ficares com isso, podes voltar para o teu lugar e assim, e depois já te chamo outra vez para uma segunda parte da demonstração. Espera aí. Para ele estar um bocadinho mais confortável, temos sempre as cintas. Isto é uma cinta de bodypack. Ok. Portanto, agora vais com o pack todo. Agora, com licença. Podes apertar. Ok. É de velcro. Agora ficas assim. Pronto, estás micado. Estás pronto para ir fazer Shakespeare. Depois temos os rigos da orelha. Portanto, isto é normalmente eu costumo fazer com elástico, não costumo usar tanto aqui, mas só vai fazer um bocadinho no rigo. E agora posso pôr aqui na orelha. Impecável. Vira-te. É isso, é isso, é isso. Olha para ali, olha para ali. É tão simples como... Só aqui. No caso, eu estou a pôr na orelha errada porque eu fiz isto com a inclinação para a esquerda. Portanto, assim teria que ser nesta orelha. O posicionamento não está mal. Este tipo de rigos eu já costumo fazer mesmo à medida do ator, porque nós, pronto, às vezes podemos nos dar esse luxo de fazer a coisa um bocadinho mais personalizada. Depois posso pôr uma fitinha no pescoço. Ok, estás confortável? Baixas a cabeça então um bocadinho. Olha, vou pôr no casaco, está bem? Depois podes pôr, se não te importares, no bolso do casaco. E ficas tranquilo. Para já. Pronto, temos 2 atores micados. E se calhar daqui a pouco já te chamo outra vez. Pode ser? É isso. Então. Obrigada. Em termos de colocação de microfones, acho que é isto. Não há assim muito mais a... Depois há a aperfeiçoamento. Onde é que está o meu rato? Eu agora estou a aparecer 2 vezes. Espera aí. Pois claro. Acho que é um trabalho também de prática. Ao início vai ser muito trapalhão, ao início não vamos saber manusear o pente, vamos despentear a malta toda e depois, à medida que a coisa que fazemos mais e mais vezes, a coisa vai sendo afinada. Coisas que podem correr mal. Escolhermos mal o lado em que pomos o microfone, como ia acontecer há bocadinho, porque o rico está mal feito e o microfone fica a apontar para fora, isso também não é fixe. Eu, por norma, costumo pôr do lado esquerdo. Porquê? Porque 90% da população mundial é destra. Portanto, à partida, tenho só 10% de hipóteses de se o ator vai pegar num telefone, fazê-lo com a mão esquerda. É só isto. Depois há exceções, não é? Portanto, se não há esse tipo de movimentos, mas se há interações com outros atores ou com outras coisas, se calhar já sei que tenho que escolher outro lado. E acho que é um bocadinho por aí. Outros problemas que podem surgir, suor. Em musicais, então, a malta dança é muito chato, porque se transpiram muito. Já cheguei a fazer headsets, em vez de ser o headset direto, fiz um V, literalmente, físico. Era horrível, ficava muito feio. Mas tinha assim um Vzinho e o microfone depois é que apontava
Porquê? Porque assim o suor pinga. Porque aquilo eram torneiras, era um espetáculo dos anos 80, a malta não parava, os primeiros ensaios, depois o microfone fica assim, não é? Desculpa Jorge, mas ficam os atores, parece que estão debaixo d'água, literalmente. Portanto, não podemos ter isso, temos que arranjar soluções e ser criativos. Olha, uma coisa que já correu mal e foi com o Bernardo, onde é que ele está? Não sei se te lembras desta situação, super caricata, não voltou a acontecer. Eu achava que era suor. O ator tinha um headset, era o Luís, por causa dos chapéus e das perucas e tudo isso, ele ia trocando. E há uma cena em que eu fico com o som completamente abafado. E eu achava que era suor, era tipo sacudam-lhe o microfone, ele fazer-lhe sinal, de, tipo o Luís sacou do microfone. Ele vem ter connosco no final e diz que era a lente de contacto. A lente de contacto dele saiu do olho dele, deslizou-lhe pela bochecha e foi aterrar em cima da cápsula do microfone. Quais é que são as hipóteses disso acontecer? Não dá. Pronto, é destas coisas. O teatro tem destas coisas. Coisas chatas também. Falei na questão da fita no cabo. Microdots. Agora já não é uma questão tão chata, porque agora há os microlocks. Mas as fichinhas microdots, eu não sei se há aqui alguém que sabe do que é que eu estou a falar. São perigosíssimas. São tão perigosas como um pelo da barba, porque aquilo basta uma folgazinha na ficha e é um estouro. Protejam-se, ponham fita, tipo, apertem a isoladora e certifiquem-se que aquilo não mexe. Tipo, malta que está a estudar, tirem apontamentos, porque quando forem fazer os estágios, isto vai-vos salvar. Pronto, fazer só uma menção aos sistemas de radiofrequência, não vou alongar muito, porque também, primeiro uma pessoa pensa, como é que eu vou estar uma hora inteira a falar? E depois uma pessoa começa a fazer o brainstorm e a pôr tudo em lista e depois pensa, isto não dura só uma hora. E, portanto, vou só mencionar os sistemas de radiofrequência, porque quando falamos de lapelas, pomos em atores, normalmente são sistemas de radiofrequência, tem uma caixinha, como aquela que eu pus agora, é sem fios e está a transmitir para um receptor, que é para o ator não andar com um cabo e ter que gerir esse cabo pelo palco todo. Portanto, é isso, são constituídos de transmissores, receptores, as antenas e os cabos. No fundo é isto. Boas práticas. Tal como um sistema de som tem que estar bem dimensionado à sala que é. Temos que saber com o que é que estamos a lidar. Manter as antenas afastadas, ter a certeza que está sempre a ver o body pack. Portanto, se eu tenho um ator a falar atrás ou há pouca de cena, eu tenho que ter a certeza que não ponho a antena, se calhar atrás de uma chapa metálica. Pronto, esse tipo de cenas. Muito importante, monitorizar, fazer preparação. Quando estamos a falar de radiofrequências, é muito fácil a coisa correr mal, mesmo com o melhor dos equipamentos. Portanto, há carradas de softwares agora que ajudam nisso. A Shure tem o nativo deles, que é o Workbench, que é maravilhoso. O Sennheiser também tem o deles. E depois acontece uma coisa muitas vezes, que é quando vamos com espetáculos em digressão, temos que nos adaptar aos sítios onde estamos, porque às vezes há variantes, às vezes vou a Setúbal, então sei que tenho que estar a lidar com frequências de rádios dos barcos, então tudo isso entra em jogo. E depois em digressão internacional também entram outros canais de televisão que nós não temos cá, e esse tipo de cenas. Portanto, coordenação da RF, muito importante. Não descorem, não confiem que a coisa dá. Há muita coisa, por acaso não tenho aqui a tabela das frequências. A Sennheiser tinha uma que ilustrava isso muito bem. Portanto, entre telefones, rádios dos táxis, tudo e mais alguma coisa, o ar está todo contaminado com essas coisas. Portanto, não descorem o sítio onde vão pôr os vossos microfones no espectro das frequências, porque pode mesmo ser a diferença entre terem um espetáculo correr bem ou não. Passando para a questão da difusão, isto foi tudo que era falar de captação, e agora vou saltar um bocadinho a etapa do meio, vou passar já para a difusão. Coisas importantes, ter o sistema de som bem dimensionado à sala, aquilo que também tivemos a falar, salas grandes, sistemas dimensionados para elas, salas pequenas, sistemas dimensionados para elas, e não só à sala, como também ao espetáculo, não é? Portanto, se eu estou a fazer um concerto de rock, não é a mesma coisa que estar a fazer uma peça de teatro. Portanto, o sistema de som não preciso de um line array com 20 caixas por lado, se calhar preciso de
point source, umas coisas mais pequeninas ou mais apropriadas. E depois é o posicionamento também. Existe muita utilização de subsistemas, ou fields. Isto é um front fill. Um front fill normalmente serve para servir as filas da frente. Temos os under balconies, esse tipo de coisas, quando temos plateia que está debaixo de balcões, onde o som do sistema principal não chega tão bem. E depois temos uma etapa que é a afinação de sistema, que eu também não vou aprofundar muito, mas que é muito importante. Isto é a Sala de Estúdio Valentim de Barros. Isto é o espetáculo que eu estou a fazer atualmente, ou no caso não estou, porque estou aqui, mas para vos mostrar o sistema que tenho lá. A sala não é muito grande, tem 90 lugares, acho eu, mas tem uma plateia que é muito íngreme. Portanto, tenho uma inclinação muito grande e por isso é que tenho também, não sei se dá para ver muito bem, mas tenho um bottom, uma X20 ali ao pé do truss, tenho uma OPJ suspensa no truss, tenho um cluster central ao centro, que está agarrado neste caso ao berço de um projetor de vídeo, tenho um front fill, que é o possível, e tenho um reforço mesmo no cimo da fotografia. Isto não dá para ir lá com o cursor, mas tenho mesmo no cimo da fotografia um reforço para as últimas filas da plateia, precisamente por causa dessa inclinação. Foi a primeira vez que eu pus, nós estivemos lá este ano inteiro, mas foi a primeira vez que montámos um fill, não é, no fundo, para as últimas filas da plateia. Resulta muito bem, porque para além de ser íngreme, as últimas filas também têm duas paredes de lado, então aquilo ficava ali, a coisa já não corria tão bem. E resulta muito bem, ajuda muito também à regi, que é lá no cimo. E no fundo, o que é que nós procuramos com isto? Porque é que a gente põe tanta coluna, tanta caixinha? Para garantirmos que a cobertura é homogénea, ou seja, eu quero que a pessoa que está na primeira fila esteja a ouvir o mesmo que a pessoa que está na última fila. Portanto, todas pagaram o bilhete igual, em princípio, todas têm direito a ouvir a coisa com qualidade. Portanto, no fundo, quando desenhamos um sistema de som, temos que ter isso em conta. Cobertura homogénea, mínima variância e, pronto, cobertura fields, para os tais fields, para garantir a inteligibilidade também. Neste caso, ainda tenho outro sistema, portanto, tenho duas colunas ao fundo do palco no chão, não dá para ver muito bem. Na mesma vara do fio tenho duas UPMs viradas para dentro a fazer, vamos chamar-lhe um surround, e atrás, ao meu lado na regi, tenho duas colunas viradas para a plateia, portanto, nas costas da plateia, a fazer um back. Esse é o meu sistema de envolvimento. E o teatro tem isto, ou seja, há bocado estavam a falar também do uso do sistema imersivo no teatro, e não é tanto a cena do uso do sistema imersivo para as vozes, mas o teatro tem esta coisa de... Ou seja, não é só um sistema estéreo, não é só um sistema mono, não é só um sistema multicanal, é tudo isso. Portanto, eu tenho uma mistura mono para as vozes, que eu se calhar envio mais para o cluster central e menos um bocadinho para os tops e para os bottoms. Tenho um sistema estéreo para a maior parte da banda sonora e depois tenho o envolvimento para tudo que é sonoplastias e ambientes e tudo isso. Portanto, no fundo, e aí entra o multicanal. Portanto, no fundo, acaba por ser uma mistura de tudo. Cluster central, muito importante em teatro. Ajuda muito à questão das vozes. Quando temos tudo desenhado e tudo no sítio, uma coisa fixe de fazer, que às vezes nem sempre há tempo, é a afinação de sistema. O que é a afinação de sistema? É uma calibração técnica de sistema de som. Normalmente usando um microfone de edição e um software que se chama Smart ou Open Sound Meter ou qualquer outro equivalente. E pronto, e com depois ajuste de ganhos, delays e equalização, garantir uma cobertura homogénea em toda a plateia, salvaguardar a mínima variância entre a regi e a plateia, porque isso também é importante, que é sabermos que nós estamos a ouvir o mesmo que o público, senão não serve de nada nós estarmos a ouvir muito bem se depois o público está a apanhar bonés. E assegurar uma resposta plana para podermos trabalhar sobre ela. Nós
tivemos a falar também sobre isto, que foi, ou seja, às vezes assegurarmos isto tudo, depois dependendo do nosso objetivo no espetáculo, ajuda-nos a depois ter que mexer o mínimo possível. Portanto, se nós não fazemos este trabalho de base e depois estamos a equalizar ou a tentar chegar a um resultado por cima de coisas e termos saltado etapas, estamos só a corrigir problemas e a criar outros. Portanto, acho que é muito importante salvaguardar esta parte de alisar o terreno, que é para depois podermos construir sobre ele. No fundo é isso, é garantir a experiência auditiva do espectador também e o meu trabalho para fazer tudo isso. Acho que é isso. Isto depois também ajuda na questão de a resposta do sistema vai melhorar imenso. Portanto, se eu tenho um ator que se vira para trás e começa a falar para trás, eu sei que depois o que eu fizer já vai ser muito mais fácil de manipular. Se o desenho de som não estiver bem feito, se não estiver bem dimensionado, também pouco serve, não é? Porque vamos ter interações excessivas, filtros em pente, uma data de problemas criados em cima disso. Na parte da operação propriamente dita, acho que é isto que eu escrevi aqui, pronto. Definir as prioridades, que à partida vão ser as mesmas de início ao fim, porque o espetáculo é o mesmo, portanto, as prioridades que nós definimos quando escolhemos a forma como vamos fazer a captação, o desenho do sistema, à partida vão ser as mesmas quando estamos efetivamente a operar o espetáculo. Portanto, se é a inteligibilidade, se é a naturalidade do som, normalmente estão um bocadinho ligadas as duas, ou se temos outros objetivos e outras estéticas para explorar. A sessão da mesa de mistura, acho que isto pronto, faz parte, não é? Seja qual for, seja teatro ou música, ou o que for, em princípio usa uma mesa de mistura. Portanto, toda essa preparação é importante. Normalmente em teatro usamos agora o Keylab, o Ableton às vezes também. E uma coisa muito importante é o nosso guião, que também mencionei há bocado, que é no guião marca-se, eu pelo menos, eu marco tudo. Marco tudo que é deixas, marco entradas e saídas de atores, mesmo os que falam fora de cena, por mais irritante que seja. Movimentos de fader que eu faço às vezes, claro que estar a marcar valores do fader é sempre um bocadinho ingrato, porque uns dias é mais, outros dias é menos. Mas pelo menos uma referência, saber que tenho que baixar aqui, saber que tenho que subir ali. E a tal questão do phasing, que é o posicionamento dos atores. Portanto, se há um abraço, se há um encostado a bochecha, se há só um falar frente a frente, às vezes mais próximo ou mais repentino, tudo isso está marcado. Normalmente no teatro tudo isso é mesmo marcado em cena, portanto não há grandes surpresas, às vezes. Mas, portanto, o guião é a nossa grande bíblia, acho eu, quando estamos a operar um espetáculo. E uma coisa que eu tento fazer sempre, que eu uso este termo, que é fazer um guião à prova de tolo. Que é marcar o guião de maneira a, se me acontecer alguma coisa, o espetáculo pode ser feito por qualquer um. Tipo, qualquer pessoa que chega aqui consegue ler, que saiba ler, em princípio, consegue pegar naquilo e sabe exatamente o que fazer para fazer o espetáculo acontecer. E depois o resto acho que é sensibilidade, que acho que é a palavra mais importante também aqui, que é sabermos o que estamos a fazer também. Normalmente no teatro contam-se histórias, umas melhores, outras piores, mas em princípio tudo o que está à volta serve para isso, serve para essa suspensão da descrença, não é? Portanto, para contar essa história. E acho que é um bocadinho por aí. Coisas mais práticas, a questão da experiência, da coerência entre a experiência visual e auditiva, aquilo que eu falei há bocadinho. Se calhar, se um ator se virar para trás, eu baixo um bocadinho o fader, porque seria o que aconteceria naturalmente com o som direto. Portanto, acompanhar um bocadinho esse movimento para manter a naturalidade. A fidelidade às vozes, equalizar de modo a que sou o mais natural possível e próximo.
E acho que é por aí. A noção de profundidade também pode ser dada com o reverb, às vezes, ou tirar um bocadinho de agudos. Se um ator vai para o fundo de cena, se calhar, imaginando que a cena é aberta, se calhar vai ter um bocadinho mais de reverb, posso jogar um bocadinho com esse tipo de coisas, e assim, para dar essa noção de espaço. Pronto, agora se calhar pedi aos meus voluntários que voltassem, que era para se calhar vermos aqui um bocadinho esta questão do phasing, que acho que é interessante mostrar. Pronto, isto eu expliquei há pouco, não sei se estava toda a gente aqui, também na mesa redonda. O phasing é o que acontece quando dois atores se aproximam, porque o ator está a falar e está a entrar no microfone dele e está a entrar no microfone do outro, portanto isso cria um como filter, que é um filtro em pente. Temos cancelamentos e destrói o nosso som todo. Portanto, agora se calhar eu tenho aqui um texto. Está bem. Desculpa. Mas espera aí um bocadinho. Jorge, se calhar agora posso popular os headsets também. Desculpa, não sei o teu nome. João. Ok. Então, se calhar agora a experiência que vamos fazer é ouvir o João falar, dizer o texto, e se calhar podem estar frente a frente um para o outro. Pode ser. Quando quiseres. Posso? Podes. Ok. Já estive em muitas situações na vida em que sinto que muitas pessoas teriam desistido. Cresci numa família de pescadores. Ok. Cresci numa família de pescadores, mas quando se tratava de querer fazer isso como carreira ou profissão, pensei que seria capaz de o fazer como o meu pai. Quando lhe perguntei se me contrataria, ele riu-se e disse: Vanessa, és uma mulher, não te posso contratar. E usei esse momento como motivação e impulso. Ok, tá bom? Mais? Ok. Esfalfei-me ao máximo durante muitos anos e é lindo como a vida funciona, porque o círculo acabou por se completar para mim. No ano passado, finalmente, o meu pai pediu-me para pescar com ele. Bonito. Ok. Já estive em muitas situações na vida em que sinto que muitas pessoas teriam desistido. Cresci numa família de pescadores, mas quando se tratava de querer fazer isso como carreira ou profissão, pensei que seria capaz de o fazer com o meu pai. Quando lhe perguntei se me contrataria, ele riu-se e disse: Vanessa, és uma mulher, eu não te posso contratar. E usei esse momento como motivação e impulso. Esfalfei-me ao máximo durante muitos anos e é lindo como a vida funciona, porque o círculo acabou por se completar para mim. No ano passado, finalmente, o meu pai pediu-me para pescar com ele. Loop? Queres? Ok. Não sei se alguém reparou na diferença. Jorge, agora podes ligar isto. Não é isto, desculpa. Não sei se também isto demonstrações assim, feitas de improviso, mas no fundo, não sei se repararam, há uma soma, às vezes é destrutivo, às vezes é construtivo. Portanto, neste caso, acho que se notou mais um boost do que propriamente um cancelamento, mas acho que no fundo é isso. Agora vamos fazer ao contrário. Há outro texto? Há outro texto. Vou pedir... Desculpa, como é que te chamas? Inês. Vou-te pedir que leias este. Obrigado. Ok. Já me disseram que pareço intimidante. Sou formada em matemática, tenho um mestrado. Sou bonita e inteligente também. Os homens normalmente não gostam de mulheres bonitas e inteligentes. Gostam de mulheres bonitas e burras. Mas eu tenho o pacote completo. O meu maior defeito é tomar decisões impulsivas. Não levo tempo suficiente. Sou impaciente e não penso bem. Tenho uma mente bestial. Consigo pensar em tudo. Mas sou pressão, cometo erros desses.
Outra vez? Já me disseram que pareço intimidante. Sou formada em matemática. Tenho um mestrado. Sou bonita e inteligente também. Os homens normalmente não gostam de mulheres bonitas e inteligentes. Gostam de mulheres bonitas e burras. Mas eu tenho o pacote completo. O meu maior defeito é tomar decisões impulsivas. Não levo tempo suficiente, sou impaciente e não penso bem. Tenho uma mente bestial. Consigo pensar em tudo. Mas sob pressão cometo erros desses. Obrigado. Isto eram os confessionários do Squid Game do reality show, já agora. Pronto. Em termos de phasing não deu para ouvir muito bem a diferença, mas no fundo é isto. Quando temos dois microfones próximos e abrimos um e outro, temos essa interferência que normalmente não é muito boa. Querem que vos tire já isso? Podem ir para os vossos lugares, depois tiro. Está confortável, não está? Já te esqueceste que o tens? Ficou bem posto. Pronto, normalmente como é que se resolve? Eu aqui foi assim um bocadinho difícil também, assim meio de improviso, mas é este jogo, é esta ginástica que se esteve a dizer há bocadinho, que é, está a falar um ator, o outro está desligado. Se há proximidade, ainda assim, normalmente, ou seja, a própria, da mesma maneira que a carta, só o facto de termos ali outra pessoa, outra superfície, também cria essa interferência no microfone do ator, muitas vezes. Portanto, aí é mesmo baixar um bocadinho o nível, reduz um bocadinho esse efeito. Planos de contingência, muito importante. Isto é a parte mais importante de uma operação de som. Backups. Som da mesa em backup numa pendrive. Super importante. Casino Estoril. Tinha o público todo sentado na plateia. Tinha uma Digico S21, não sei se conhecem. É uma mesa que está completamente dependente do touchscreen. O touchscreen avariou. Eu estava sentada, intercom, à espera que me dessem a ordem para começar o espetáculo. A mesa começa a mexer sozinha. Começam a passar snapshots à frente e para trás. Começam a abrir a queues e a mandar o low pass todo para baixo e a única coisa que eu faço é isto. Foi horrível, assustador. O que é que aconteceu? Estávamos no casino, então tínhamos um lounge que tinha uma mesa exatamente igual. Portanto, tinha o público todo sentado na plateia e estou a tirar patos analógico, a tirar uma mesa do sítio e a pôr a outra. Pendrive. Espetei na mesa, o espetáculo não atrasou. Loucura total. Portanto, backups. Computadores, a mesma coisa. Tem um QLab, tem um computador extra com o QLab também. Ou outro backup qualquer, um backup estéreo, o que seja. Outro exemplo, também no Casino Estoril. Eu aprendi muito no Casino Estoril. Portanto, isto não se aprende na escola, isto aprende-se... Neste caso, vocês estão aqui, têm este privilégio de estar a falar com alguém que já se lixou muitas vezes. Mas isto aprende-se mesmo de... Pá, falhou, não volta a falhar. Casino Estoril, Romeu e Julieta, eu estava a operar só microfones, tinha uma pessoa que estava a operar a sonoplastia, a banda sonora, no fundo. Não tinha um backup de computador. E pronto, eu como estava também nos microfones, desresponsabilizei-me erradamente um bocadinho dessa parte. O que é que aconteceu? O computador, o transformador, a luzinha do transformador acendia, mas depois o cabo que ligava o transformador ao computador estava partido. O computador não estava a carregar. Está o Romeu a chegar ao pé da Julieta, desmaiadíssima. Ouve-se assim no PA. Plim! Eu olho para o lado, está o computador com aviso, bateria fraca. O computador vai se desligar a qualquer momento. O computador desliga-se e eu tenho o Romeu ao pé da Julieta, só a dizer Julieta, Julieta, cue para a entrada da música. Julieta, e eu só faço assim ao Miguel. Não vai acontecer, amigo. É horrível, foi o pior erro técnico que já me aconteceu em palco, porque foi a única vez em que teve que fechar o pano. Não tínhamos um backup pronto, fechar o pano, pedir desculpa ao público, preparar o backup, voltar a abrir.
Foi a pior situação que eu já tive em teatro. Não voltei a fazer um espetáculo sem backup. Bons exemplos de ter um backup, depois de ter aprendido isso. Catarina e Beleza Notar Fascistas, ainda agora em Lisboa, na Cultura Geste, tinha o meu computador, tinha o computador de backup. E uma coisa fixe que agora há também é as mesas, conseguimos mandar o Go da mesa. E se tivermos o equipamento certo, também conseguimos que o mesmo Go dispare que o leve em 2 computadores diferentes. Portanto, eu tenho o meu computador principal a correr o espetáculo e tenho o computador backup a correr o espetáculo. Ou seja, o meu movimento é só fader do backup para cima, fader do main para baixo. Foi isto que me safou. Eu estava a fazer o Catarina no Cultura Geste e tenho 10 vias de áudio. 8 para a banda sonora, 9 e 10 para os tiros finais. Spoiler, desculpem. Tinha os 2 computadores ligados por Dante, o computador do main ligado por Dante. Chego à tarde, testo tudo, não facilito, testo os microfones todos antes de pôr nos atores, testo o que eu levo todo antes do espetáculo. Erro. Tirei o computador do sítio para mandar uns e-mails, voltei a pôr o computador no sítio, liguei o cabinho de rede do Dante, mandei uma deixa de QLab, tinha a conexão do Dante, estava ok, mandei uma deixa de QLab, estava a chegar ao som, ok. Fiz o espetáculo todo, chegou à cena dos tiros, dou o primeiro tiro, não sai som. Dou o segundo, não sai som. Pânico. Não tinha percebido o que estava a passar, porque eu tive banda sonora o espetáculo todo, até aquele momento em que eu ainda tenho a música a correr, mas não tenho os tiros a sair. Troco o fader para que o leve, tenho a música a correr na mesma, o público não notou nada. Assim que troco o fader, tiro, saiu. Foram os 3 segundos mais longos da minha vida. Felizmente é um elenco super profissional, porque teria sido muito constrangedor não ter saído o tiro e a atriz cair no chão na mesma. Felizmente ela não fez isso, repetiu a fala e saiu o tiro no backup. O que é que se tinha passado? Eu tirei o computador para mandar os e-mails, voltei a ligar, testei, só que o placa do Dante Virtual Sound Card traiu-me. Em vez de me pôr os 16, que normalmente é plug and play, vai ao último que configuramos, passou para 8. Portanto, eu tive os 8 canais, o espetáculo inteiro, chegou ao sítio onde tinha que ter o 9 e 10, não estava lá. Portanto, o que é que me safou? Eu ter o backup a correr ao mesmo tempo e que não interrompeu a cena em nada. Portanto, backups são importantes. Já dei o exemplo também da farsa, tenho aqui esta nota a falar disso, que tinha um microfone de spare, como só tínhamos um em digressão, em vez de estar pronto para pôr em algum ator, estava colado na mesa. E às vezes o plano de contingência também somos nós. Portanto, por exemplo, no Catarina, antes de serem os tiros lançados por mim, havia uma arma em cena, a arma falhava muitas vezes, especialmente cá em Portugal. Portanto, pólvora seca não é uma arma que dispara, mas o tiro não é verdadeiro, faz só o som. Chegou a uma altura que aquilo estava a falhar tanto que foi, vamos gravar um tiro e pronto, e se a arma falhar, lançamos nós. Como é que eu sei que tenho que lançar o tiro? O Marco, em vez de sair do bastidor com a arma na mão direita, sai com a arma na mão esquerda. Pronto, se eu vir com a arma na mão esquerda, eu lanço o tiro. Portanto, planos de contingência, sempre. Microfones de spare, sempre em input B, se houver equipamento disponível, double mic. Técnicos de palco, quando há, é importante. Se temos 10 microfones de lapela com um sistema de RF, convém estar lá alguém. E, claro, um segundo operador. Portanto, não convém que sejamos só nós a ser o espetáculo, mesmo com um guião à prova de tolo, convém sempre. Sou muito apologista de passar o espetáculo a alguém, até porque, pronto, olha, foi isso que me permitiu estar aqui hoje. Portanto, acho que sobre isso é isto. A minha rotina, ligo o sistema, verifico as ligações do Dante, agora também verifico os inputs da placa de DVS, testo todos os outputs com Pink Noise, line checa todos os inputs, microfones, tudo o que é microfones, QLab, verificar que está tudo a funcionar antes de pôr nos atores até, porque poupa tempo. Depois vem a colocação dos microfones, verificar que todos os rigs estão operacionais, que os ganchos estão a abrir e a fechar, etc, etc. Limpar e hidratar os cabos, odeio ter cabos cheios de cola.
e depois micar os atores. Depois passamos ao soundcheck, testes e ajustes à equalização, posição confortável e garrafa de água cheia. É muito importante, vamos estar 2 horas num sítio, portanto vamos garantir condições também de conforto. Abertura de portas, comunicação com direção de cena, portanto sempre com a direção de cena. Eu antes de abrir portas, a partir do momento em que, e até depois de abrir portas, eu tenho este hábito e paranoia. Eu estou na regia, eu estou de fones, estou sempre em solo. Às vezes apanham-se coisas, não é? Mas dos camarins. Mas estou sempre em solo, estou sempre a verificar. E isto às vezes também nos poupa muitas chatices durante o espetáculo, porque às vezes os problemas acontecem antes. Eu pus aqui 2 dicas, são 2 vídeos. Isto é muito interessante para mim. Acho que estes 2 vídeos resumem muito o que é a operação. Especialmente quando já é rotineira, quando o Wicked então é um espetáculo que está na Broadway tipo há 100 anos. Não é tanto, mas está há muito tempo, portanto tem a particularidade de ser o único, ou um dos únicos, um dos últimos espetáculos a utilizar uma mesa analógica. Portanto, eles operam um musical completamente analógico. E pronto, são muito interessantes se quiserem guardar estes títulos para pesquisar mais tarde. Não temos tempo de estar a ver agora. Pronto. Agora, se calhar, queria-vos dar aqui alguns casos práticos do que é que eu ando a fazer. Tendo tudo isto em consideração que eu acabei de dizer, na prática, o que é isto? O Hairspray foi um espetáculo que eu fiz agora em março. Portanto, eu cometi a loucura também de conseguir pôr 2 desenhos de som no meu calendário com uma semana de intervalo na estreia, e que foi o Hairspray e o Philodemo. E eu escolhi também esses 2 porque são muito contrastantes. O Hairspray é um musical, já existe, é feito lá fora, pede-se os direitos, faz-se cá. Particularidade, tive 2 ensaios corridos em que fui ver, no espaço de ensaios, tive um ensaio com microfones, com tudo. Portanto, eu no Hairspray tinha 20 lapeles, tinha 20 atores micados. Foi feito no Teatro Variedades em Lisboa, abriu há coisa de 1 ano. Tem muitas limitações, é um espaço muito pequeno, é um espaço que tem um PA fixo, é uma sala muito difícil de obter toda aquela questão da cobertura homogénea, mínima variância e tudo isso. Para além de tudo isso, o tempo de montagem foi apertadíssimo. Foi assim um milagre. A equipa de lá é espetacular também, fez uma pré-montagem maravilhosa, mas pronto, para um musical de 2 horas com 30 atores em palco, no caso só 20 é que estavam micados, não é o ideal. Por causa de todas essas limitações de espaço, porque no Hairspray Live, o Hairspray tem a particularidade de praticamente todas as faixas, todas as 25 faixas têm ensemble, portanto, coros. E o Variedades é um sítio muito, muito pequenino. Então não permitia fazer o que eles fazem lá fora, que é ter os coros a cantar em backstage. Por causa disso e também por questões orçamentais, também não tínhamos lapelas para toda a gente. Decidimos gravar os coros de antemão. Portanto, eu gravei 25 faixas, 4 naipes em cada uma. Isto também foi um desafio interessante para mim, porque foi a minha preocupação e o que eu tenho visto também. Uma coisa que eu noto quando vou ver alguma coisa que tem coros gravados é que nunca me soam naturais, parece que saltam sempre fora da mistura. Então a minha preocupação era essa. O que é que eu fiz? Fiz os renders por naipes, ou seja, espetei no Qlab por naipes, e não me queria comprometer com uma mistura que depois chegasse à sala e não soasse natural, portanto fiz o render praticamente a seco, fiz equalização e compressão, mas deixei aquilo a seco, não pus grandes coisas, que era para depois poder misturá-los como se fossem inputs de microfones, ao vivo. Ou seja, usei os mesmos efeitos da mesa, usei o mesmo processamento que estava a usar para os solistas e pronto, e ajudou-me a obter esse som mais orgânico. Tínhamos 2 espetáculos por dia, tempo reduzido para a colocação de microfones, que eu também disse há bocadinho. O musical chama-se Hairspray, portanto, como podem ver, tem mais ou menos perucas por todo o lado, portanto, optei por headsets por causa disso também. Por causa do plano de trabalho reside, também confiei na afinação do sistema do colega do Variedades, que também estava fixe, portanto, menos mal, às vezes há essa sorte também. Etapas, foi uma leitura de guião,
marquei as cues todas e prováveis divisões de cenas, porque uma coisa que eu percebi logo desde o início é: eu não vou ter ensaios para isto, eu não vou operar isto à mão. Ou seja, não vou estar a seguir um guião e a tentar acompanhar as entradas. Eu vou ter que fazer um trabalho de casa do caraças e vou programar cenas na mesa. E foi isso que fiz. Na leitura de guião foi útil para isso também, porque permite-me já perceber as divisões mais óbvias, não é? De cenas e de entradas de tudo. Depois foi gravar e misturar os coros, construir depois a sessão para a mesa de mistura e depois construir a sessão QLab. E se calhar posso mostrar aqui, isto é mais fácil. Olha, vou pôr em mirror que isto... Vamos estar aqui com... É isto. Isto assim é mais fácil. Portanto, isto foi a minha sessão para o Airspray. Tenho os meus inputs de microfones todos. Assim é mais fácil ver. Ainda tinha aqui mais 4, portanto tenho os tais 20. Tenho os meus inputs do QLab, 8 faixas. E depois fiz uma coisa que é uma prática comum, ou seja, eu misturei com DCAs para me facilitar a vida, porque também não ia ter tempo de ensaios. Tinha 4 DCAs que não mexiam com a mudança de cena, que é o DCA dos coros gravados, tenho sempre em controle. Os DCAs dos efeitos, um para os solistas e outro para os coros, e o DCA dos QLabs. Os outros 4 iam mudando, ou seja, o que é que acontece? Tinha uma lista de 44 snippets, isto é a base soundcheck, em que tenho tudo a zeros, pronto para entrar e fazer soundcheck, e depois tinha por canção. Portanto, entra o Bom Dia Baltimore, a abertura do espetáculo, e o que acontece, vocês podem ver ali, por acaso a base soundcheck não mudou o nome dos DCAs, mas atribui-me logo pista 1, Tracy, vai para o DCA 1, e sobe-me logo o fader para eu ter o fader na mão. Aqui, como eu tenho estes faders programados para entrarem nestes volumes fixos, uma coisa muito importante a fazer no soundcheck é a estrutura de ganho. Portanto, eu tenho que ter a certeza que tenho o ganho certo, ou a estrutura feita de maneira a que, se o fader entrar ali, eu sei que vai entrar no sítio certo. Passa para a próxima canção, abre-me outro solista e por aí fora. Portanto, não sei se estão a ver ali o nome dos DCAs a mudar também. Portanto, aqui já tenho outras pessoas. E aqui entra para outra. Pá, e foi isto. E basicamente foi o que me salvou neste espetáculo. Para além disto, tinha a sessão de QLab também. E na própria sessão de QLab eu dava ordem à mesa para mudar os snapshots. Portanto, se tenho um snapshot a mudar com a entrada de uma canção, quando entra a canção, muda-me o snapshot. É isto. Trabalho de casa, cena mais fácil do mundo. Pronto, isto já está a aproximar a hora, mas eu tenho aqui um vídeo da operação deste espetáculo. Posso ter mais um bocadinho? 5 minutos. Ok. Pá. Eu tive a fazer uma montagem. Pronto, eu filmei-me a operar um espetáculo. Infelizmente, o vídeo... Pronto. E tem aqui o... No fundo, só para exemplificar um bocadinho isto. Portanto, aqui dou a primeira deixa, é um divamp. No fundo, o divamp é quando nos musicais acontece muito, que é este trecho da música repete e está só pam, pam, parararam, pam, até a personagem dizer a deixa. Dá-se a deixa, passa para o próximo segmento da música. Portanto, no fundo, eu dou 2 divamps e depois entra para a canção e muda o snapshot. Alguém tem a gentileza de me explicar o que é que está dentro da lata gigante? A minha obra-prima. Seaweed, dás-me a mãozinha? Até a mim, se eu tenho. Isto é capaz de ser... Seaweed já não fala, portanto vou baixar o Seaweed. Vamos! Aqui não estou a operar com os DCAs, portanto tenho tudo na mão porque é uma cena de falas e de diálogo. Sabe o que é que eu perdi? Eu fico preso nesta lata desde o almoço. Se fosse vocês, não entrava lá dentro sem azarejar um bocadinho. Conseguimos! Estamos em televisão. E agora vou dar o divamp. Televisão Nacional. América! Fui eu que fiz esta obra-prima! Começa a canção, passei para o DCA.
Pronto, no fundo é isto. Era só para exemplificar um bocadinho de como é que funcionou esta operação. Pronto, isto é um musical. E depois temos outros exemplos que, neste caso, vou falar só aqui um bocadinho do Filodemo. O Filodemo foi completamente contrastante na medida em que, se eu tenho um musical em que tenho 20 microfones e tenho um ensaio, e é uma coisa que já existe e que é tipo um franchise, né? Tu pegas e fazes igual. O Filodemo foi um processo que eu acompanhei, foi um processo de 2 meses que acompanhámos desde o início. Portanto, o texto já existia, é o texto integral da peça do Camões, português arcaico do século XVI, portanto, logo aí estabelece a prioridade do espetáculo. É Camões, é português antigo, inteligibilidade. Tem que se perceber o que é que eles estão a dizer. Tipo, não há hipótese. E pronto, foi um processo criativo, há ideias que ficam, outras não. Também estive um bocadinho envolvida na questão da sonoplastia, porque foi assim um trabalho dividido entre 3 colegas da casa, do Teatro Nacional. E foi um processo interessante nesse sentido. Portanto, eu estava a fazer o desenho de som, eles estavam a fazer a sonoplastia. Mas uma coisa também... as coisas intrusam-se, não é? Portanto, também é muito difícil eu estar a fazer um desenho de som e não ter alguma coisa a dizer sobre a parte criativa. E nesse aspecto foi interessante também participar nesse processo desde o início. Inteligibilidade, lapelas. São 10 atores. Também não havia grande cenário. A captação à zona não seria também uma hipótese, a menos que tivéssemos microfones suspensos. Por causa do texto também. O que é que eu ia dizer sobre isto? Ia dizer outra coisa. Pronto, foi sempre no cabelo, não existindo outros impedimentos. Perdi-me no meu raciocínio. É isso tudo, sim. Perdi-me completamente. Mas sim, também porque a sonoplastia é quase constante de início ao fim da peça. Muito poucos momentos de silêncio, quanto mais não seja um ambiente ou algo do género. Portanto, a amplificação não é uma amplificação, mas é um reforço sonoro suficiente para se perceber o texto e para se sobrepor sempre essa sonoplastia de fundo que está sempre lá. Era isto. A parte da difusão, pronto, as vozes é um mono distribuído, cluster central, sempre cluster central, e é isso, é o reforço, é para dar a naturalidade, esse reforço sonoro também não é uma amplificação muito artificial. Portanto, a estética era mais essa, ou seja, os microfones estão mesmo lá só para servir esse reforço e garantir que o público percebe o texto. Já é um texto difícil de acompanhar, portanto, se não se ouvir bem, toda a articulação e toda essa questão é problemático. Pronto, a banda sonora, depois há ambientes, os ambientes estão mais no envolvimento, depois há transições, mutações de cena, portanto, isso depois já trazemos mais para o PA, fazemos esse jogo também de operação nesse sentido. E depois há uma evolução, não é? Portanto, há um processo que é feito até à estreia e depois de estrear é que também começa outro processo, que agora é que, quando as prioridades já estão garantidas, quando a inteligibilidade já está garantida, quando o meu movimento de fader já está garantido, começo a pensar noutras coisas e aí, se calhar depois começa a evoluir também para outra cena. E pronto, foi um processo muito, muito fixe de fazer parte também. Catarina em Beleza Montagens Fascistas, já fui falando aqui. Tem uma cena inicial, que é esta que está aqui também representada na fotografia. Eles estão todos uns em cima dos outros. É a parte mais difícil do espetáculo, são os primeiros 20 minutos. Porque eles estão todos assim e é uma gestão com filter e phasing brutal aqui. Catarina tem uma particularidade, que é, são 7 atores, com um microfone de lapela, e há um 8º no telhado da casa. É para uma cena em que o ator tem um microfone, mas é para uma cena que é suposto criar outro espaço sonoro. Portanto, o ator está no espaço de fora e é uma opção estética. Portanto, aqui está um exemplo também de, mesmo com o ator micado,
escolhemos usar outra coisa por causa da estética que vai dar à cena e da ajuda à dramaturgia, no fundo. Pronto, já falei, tudo correu mal aqui dos planos de contingência, portanto, na parte dos planos de contingência, portanto, acho que é por aí. A cena final também tem a particularidade de não estou só a manipular microfones, estou a manipular a banda sonora também, portanto, é uma cena muito tensa, e aí entra a importância da técnica na parte dramatúrgica, porque aquela cena sem a música e sem a operação que é feita ao vivo por cima dessa banda sonora, aquela cena não era nada, não tinha metade do impacto que tem. E pronto, dizer que o Catarina... Eu já fiz alguns espetáculos, já tenho alguma experiência nisto. E o Catarina é o único espetáculo em que as vezes que eu fizer, é sempre novo e acabo sempre com as mãos a tremer. É uma cena brutal. Pronto, agora já estamos a ficar apertados de tempo, portanto, falar sobre a itinerância, que é uma coisa que acontece muito no teatro, que é ir fazer espetáculos a outras salas. Portanto, pegamos um espetáculo, estaremos aqui e agora vamos em digressão pelo país, ou internacionalmente até, que é adaptá-los a outros espaços, redimensionar o sistema de som, ainda assim, portanto, sala maior, outras necessidades. Coordenação com os outros departamentos, adaptar ao desenho de luz, é uma seca, mas tem que ser, porque nós, se queremos pôr um cluster central, temos que batalhar ali pela posição do meio e pronto, e às vezes já diálogos mais fáceis do que outros. Equipamentos diferentes, portanto, às vezes há salas que não têm surround, ou envolvimento, ou monitores, ou pronto, as necessidades que nós precisamos, às vezes temos que levar connosco, às vezes não podemos levar connosco. Adaptar a isso. Por exemplo, o Filodemo vai agora em digressão quando sair da sala de estúdio Valentim de Barros. Vamos numa carrinha muito pequena, temos que tomar escolhas. Portanto, o desenho de som tem que se adaptar a tudo isso também, não é? Planos de trabalho, que é o desafio, temos de montagem e de ensaios reduzidos. Normalmente não temos o tempo que temos quando estamos a montar para estrear. Portanto, é sempre esse um desafio muito grande. Eu fiz este PowerPoint muito tarde, desculpem. Em Portugal come-se muito bem, e é verdade, é a melhor parte das digressões, é a comida. Por último, e para terminar, eu sinto que já estou aqui a perturbar a programação, a equipa. Estes são colegas meus. Eu não lhes pedi autorização para usar a fotografia, mas está tudo bem. O teatro tem esta particularidade que é cruza muitas áreas profissionais. E eu acho que nas artes, no geral, isso acontece, não é? E acho que, se calhar, fora disso, acho que estamos um bocadinho numa bolha. E acho que, às vezes, também temos que, em vez de nos chatearmos com o técnico de luz que não nos deixa pôr o cluster central ao centro, onde ele devia estar, também valorizar isso, acho eu, porque é uma profissão que nos permite ter esta multidisciplinaridade e contacto com várias equipas. E a verdade é que não dá para fazer sem nenhuma delas. Portanto, acho que não estou a esquecer de ninguém. Todas as equipas com quem eu costumo trabalhar no teatro. E depois é a direção de cena, que a direção de cena é um grande shout-out para a direção de cena, porque junta tudo e é quem nos faz entender-nos uns com os outros E é engraçado porque nós temos um guião de som, temos um guião de iluminação, temos guião de vídeo, temos guião de tudo. A direção de cena junta tudo. É tipo, vocês veem um guião da direção de cena, aquilo é mágico. Eu fico toda babada. É mesmo incrível a maneira como eles fazem o trabalho deles. E pronto, e acho que é isso. Acho que é a grande riqueza do teatro. É ser uma área capaz de juntar todas estas pessoas, todas estas áreas e para contar uma história. No fundo é isso. Pronto, acho que já não tenho mais nada para dizer. Não sei se têm perguntas, se há espaço para isso. Vamos ultrapassar o tempo, temos que ir lanchar. Pronto. Obrigada. Margarida.